Página de abertura. Do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Título da mensagem: Opiniões. Ai de vós quando todos os homens de vós disserem bem, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Jesus, Lucas 6, 26. Indubitavelmente, muitas pessoas existem de parecer estimável, às quais podemos recorrer nos momentos oportunos, mas que ninguém despreze a opinião da própria consciência, porquanto a voz de Deus, comumente, nos esclarecerá nesse santuário divino. Rematada a loucura é o propósito de contar com a aprovação geral ao nosso esforço. Quando Jesus pronunciou a sublime exortação desta passagem de Lucas, agiu com absoluto conhecimento das criaturas. Sabia o Mestre que, num plano de contrastes chocantes como a Terra, não será possível agradar a todos simultaneamente. O homem da verdade será compreendido apenas em tempo adequado pelos espíritos que se fizerem verdadeiros. O prudente não receberá aplauso dos imprudentes. O mestre, em sua época, não reuniu as simpatias comuns. Se foi amado por criaturas sinceras e simples, sofreu impiedoso ataque dos convencionalistas. Para Maria de Magdala, era ele o Salvador. Para Caifás, todavia, era o revolucionário perigoso. O tempo foi a única força de esclarecimento geral. Se te encontras em serviço edificante, se tua consciência te aprova, que te importam as opiniões levianas ou insinceras? Cumpre o teu dever e caminha. Examina o material dos ignorantes e caluniadores como proveitosa advertência e recorda-te de que não é possível conciliar o dever com a leviandade, nem a verdade com a mentira. Emmanuel. E agora, a palestra. Olá a todos, boa noite. Estamos aqui mais uma vez reunidos para darmos continuidade ao nosso estudo aqui do GEFA, Grupo Espírita Francisco de Assis. E agora, a palestra. Hoje, o nosso objetivo é o estudo do livro dos Espíritos e nós temos então aqui o capítulo de interesse, é o capítulo 8, intitulado Emancipação da Alma. Nesse capítulo, nós já estudamos sobre o sono e os sonhos, e nós já estudamos sobre visitas espíritas entre pessoas vivas. E o nosso objetivo no dia de hoje é estudar uma sessão denominada Transmissão Oculta de Pensamento. Transmissão Oculta de Pensamento. Uma coisa que, antes da gente começar, algo que é muito importante que a gente possa enfatizar e relembrar, é que esse pensamento, o ato de pensar, essa capacidade de pensar, ela é do espírito, E a gente sabe que quando estamos encarnados, nós estamos aqui pensando, nós estamos conversando, mas a partir do momento em que o homem ele desencarna, ou seja,
o seu corpo físico, o seu envoltório físico, ele não tem mais energia vital, né? Ele não tem mais vida, então essa entrada no plano espiritual por completo, né, por um dado período de tempo, né, não vai fazer com que ele deixe de pensar. Essa capacidade de pensar é um atributo do espírito. A ciência diz que a gente pensa, né, um certo número, milhares de vezes em um dia, talvez milhões, eu não saberia especificar, mas é um número de vezes muito alto, né? Tanto que até em técnicas de meditação, né, todos nós que tentamos, a gente verifica que a gente tenta se acalmar e a mente continua trabalhando nesse pensamento, com esses pensamentos. Então, agora, voltando aqui, olha só o título da sessão que envolve 3 perguntas. Transmissão oculta do pensamento. Primeira pergunta: por que a mesma ideia, a de uma descoberta, por exemplo, se produz sobre vários pontos ao mesmo tempo? Relendo. Por que a mesma ideia, a de uma descoberta, por exemplo, se produz sobre vários pontos ao mesmo tempo? É interessante, né, quando a gente fala sobre uma descoberta, né, principalmente porque quando a gente pensa na evolução, né, do ser humano ou na evolução do planeta, lembrando que a evolução do planeta ela se dá a partir da evolução, né, dos seus indivíduos, dos indivíduos que compõem uma dada sociedade. A partir do momento em que os indivíduos que compõem uma dada sociedade começam a desenvolver um modo de pensar diferente, então a gente vai dizer que aquela sociedade ela está mudando. E claro, quando a sociedade começa a ter um certo pensamento, né, ou um conjunto de ideias que vai permitir com que ela avance, e esse avanço, eu estou falando tanto do campo científico, né, mas pode ser também do campo moral, né, pode ser a partir de ideias filosóficas, né, que não eram compreendidas antes. Se a gente pensa nesse contexto, então de repente, em um dado momento da sociedade, nenhum de nós é capaz de perceber um determinado conceito, uma determinada ideia. Na verdade, nós, num momento assim, num estado de ignorância, essa ideia, que pode ser algo muito bom, nós até podemos todos em conjunto rejeitar essa ideia. Porém, à medida que nós vamos nos esforçando, e aí, de novo, esse esforço eu estou mencionando tanto um esforço do ponto de vista moral, né? Porque eu posso ter uma revolução, um avanço da sociedade do ponto de vista moral, mas imaginemos um avanço do ponto de vista científico, né? Nós não conhecemos uma certa lei que rege a evolução de um dado fenômeno, por exemplo. Porém, o esforço, né, a busca por aprender sobre esse fenômeno, ou sobre um dado comportamento biológico, por exemplo, faz com que a gente comece a se preparar cada vez mais para receber esse tipo de conhecimento. E é interessante, né, quando a gente pensa, né, que a sociedade, quando alguém começa a descobrir algo, até a gente descobre isso na ciência, parece que uma outra pessoa, um outro grupo, em um outro lugar da sociedade, também estava começando a elaborar ideias a respeito daquele mesmo tema. É como em ciência, quando você tem uma descoberta, né? E aí às vezes um teorema ou a descoberta de um novo mecanismo, às vezes tem o nome de 2 pessoas ou 3 pessoas, porque se descobre que uma pessoa, né, inicialmente foi reconhecida como sendo a pessoa que levou aquele desenvolvimento, mas tempos depois se descobre que uma outra pessoa que não a conhecia, né, uma pessoa B que não conhecia a pessoa A, também estava estudando sobre o mesmo tema e também tinha chegado a conclusões semelhantes. Então, às vezes, um determinado conhecimento, uma teoria, né, ela acaba recebendo um nome duplo.
E agora, quando a gente pensa do ponto de vista da sociedade, a gente pode pensar que uma ideia que, no momento atual, né, uma ideia revolucionária do ponto de vista de trazer um avanço para a nossa sociedade, no dia de hoje a gente não entende, né, mesmo que ela passe por nós, mesmo que ela esteja assim em algum lugar, a gente não consegue ver, ou se a gente vê, a gente não consegue aceitar, ou a gente não quer aceitar. Tempos, né, à frente, por conta do que vai acontecer, por conta de um esforço próprio, por conta do esforço em conjunto, pode ser que a gente comece a perceber, né, pontos referentes àquela ideia, pontos que emanam daquela ideia. E talvez aquilo comece a se tornar um pouco mais palpável para a gente, e de repente vários de nós começam a perceber e compreender de forma bem natural essa ideia, né? Poderíamos fazer isso tanto com conversas, não é, encarnados, porque nós, se estamos aqui encarnados, nós temos nossas ideias, a manifestação do nosso espírito, a gente pode criar debates, a gente pode tentar criar um sistema que possa explicar algo. E lembrando que quando a gente não está aqui encarnado, a gente pode fazer isso também. E agora vem uma ponte que a gente está estudando nesse capítulo. Quando nós estamos em vigília, né, e nós entramos no momento de repouso, o que esse capítulo nos diz é que o espírito vai aproveitar esse momento de repouso corporal e ele vai ficar, né, vou colocar assim entre parênteses, livre. Ou seja, ele poderá fazer uso, né, dos seus atributos de espírito, podendo então entrar em contato com outros espíritos, né, podendo se reunir com outros espíritos, podendo discutir ideias com outros espíritos, porque nós sabemos que quando nós estamos no momento de repouso, o nosso espírito ele vai realizar atividades que nos são afins, né? Então, se temos o interesse do progresso, se temos o interesse de desenvolver algo, né, se isso é sim da nossa natureza ou da natureza de um certo espírito, se ele trabalha, né, intensamente nessas ideias quando está em vigília, ele então, no momento do seu repouso corporal, também estará trabalhando, né, no desenvolvimento dessas ideias. É totalmente possível isso. Então, vamos voltar para a pergunta. Por que a mesma ideia, a de uma mesma descoberta, por exemplo, se produz sobre vários pontos ao mesmo tempo? Resposta. Já vos dissemos que durante o sono, os espíritos se comunicam entre si. Pois bem, quando o corpo desperta, o espírito se lembra do que aprendeu, e o homem acredita tê-lo inventado. Assim, vários podem encontrar a mesma coisa a um só tempo. Quando dizeis que uma ideia está no ar, olha que interessante essa frase. Quando dizeis que uma ideia está no ar, né, que a gente fala assim, essa ideia está no ar, parece que assim, ela está de alguma forma nos envolvendo, né, nós estamos respirando essa ideia. Quando dizeis que uma ideia está no ar, usais uma figura mais justa do que acreditais. Cada um contribui em propagá-la, sem suspeitar. E aí vem uma nota. Olha como é que é a nota. Nosso espírito revela assim frequentemente a outros espíritos, e sem o nosso conhecimento, o que se faz objeto de nossas preocupações durante a vigília. Foi o que nós estávamos conversando, né? Se um dado espírito tem em sua natureza um trabalho, né, para desenvolver algo, né, e ele está trabalhando ali intensamente, né, e tendo ideias, né, desenvolvendo propostas, aquilo é algo que está na natureza dele, daquele trabalho, ele possivelmente, quando desencarna, no momento de repouso, ele pode estar trocando ideias com outros espíritos que também, por sua natureza, tem aquela preocupação de resolver uma questão, né, de propor uma solução, de desenvolver uma ideia. Eles vão trabalhar
Principalmente se isso, né, for algo que a importância, né, se for algo de importância para a sociedade, por exemplo, imaginemos como esse grupo pode estar recebendo também o auxílio da espiritualidade maior, no sentido de orientá-los, né, para que eles possam, então, quando encarnados, que eles possam, então, chegar aos pontos, né, de conclusão, que culmine, então, no esclarecimento, numa ideia que esclareça aquele conceito, né, para a sociedade. Agora, vamos lá. Agora tem a pergunta número 2, quer dizer, pergunta 420. Podem os espíritos se comunicar se o corpo está completamente desperto? Então ele está dizendo o seguinte, olha, peraí, você acabou de dizer aqui na 419 que no momento do repouso, então os espíritos podem se comunicar trocando essas ideias. E a pergunta na 420 é, ok, se o corpo está completamente desperto, podem os espíritos se comunicar? Bem interessante essa resposta, né? Porque a gente pode, às vezes a gente pode até fazer uma ilustração, digo um desenho mesmo, que talvez gere uma confusão, né? Que a gente poderia desenhar uma pessoa e fazer um desenhozinho dentro dessa pessoa, dizendo que o espírito está ali dentro, preso. E na verdade, não nos parece ser assim, né? Quer dizer, a literatura espírita, o ensino dos espíritos, não indicam que seja algo assim. O que nós estudamos é que existe o plano da matéria, mas existe o plano do espírito. E que quando o espírito está encarnado, claro, né? Ele, no momento de vigília, existe então um acoplamento, né, entre esse espírito, né, e seu corpo, de tal maneira que as sensações, né, ou impressões que esse corpo possa ter, elas vão chegar até o espírito, permitindo então que esse espírito possa ter um sentimento dessa vivência no mundo da matéria, né? Então, olha a resposta o início da resposta. Lembrando a pergunta, podem os espíritos se comunicar se o corpo está completamente desperto? O espírito não está encerrado no corpo como numa caixa, né? Então, quer dizer, peraí, ele não está ali dentro exatamente, né? Ele está dizendo desperto como se um espírito estivesse ali, uma pessoa estivesse conversando e o espírito preso dentro daquele corpo. Ele está chamando a atenção. O espírito não está encerrado no corpo como numa caixa, não é? Ele irradia por todos os lados. Olha que interessante, né? Ele irradia por todos os lados. Por isso, ele pode se comunicar com outros espíritos, mesmo no estado de vigília, ainda que o faça mais dificilmente, né? Possivelmente, a maioria de nós, né, no nível de evolução em que nós nos encontramos, como ele diz aqui, né, é possível ainda que o faça mais dificilmente. Nós vamos nos encontrar aí dentro desse grupo que vai conseguir executar, né, essa comunicação mesmo estando desperto de forma mais difícil. Porém, né, à medida que o espírito ele vai se desenvolvendo, né, pelo seu esforço próprio, moralmente e intelectualmente, ele vai desenvolvendo capacidades, né, ou ampliando as suas capacidades em um nível que a gente não consegue mensurar, talvez, né, talvez por obras espíritas ou por narrativas que nós recebemos. Nós sabemos que a capacidade que esse espírito vai ter de se comunicar, né, ela vai sendo ampliada cada vez mais. Inclusive, a gente pode ouvir histórias, né, relatos de ubiquidade do espírito, ou talvez que um espírito esteja em um determinado lugar mantendo um diálogo e ele, durante um tempo, um simples piscar de olhos, ele pode, a gente vê relatos na literatura espírita, um simples piscar de olhos ele pode relatar para as pessoas que estão à frente dele que em determinado lugar, longe dali, está acontecendo algo. E depois
nós poderíamos verificar que isso efetivamente, né, está acontecendo. É interessante, então, quando pensamos dessa maneira, porque a resposta é possível, porque o espírito ele não está preso em um lugar, né? Nesse plano espiritual, ele pode sim irradiar suas ideias, né? Ele não está limitado, ele pode irradiar, mas é claro que a gente tem que lembrar que quando estamos encarnados e estamos no estado de vigília, as impressões, né, que nos marcam assim os sentidos, possivelmente as que geram maior sensibilidade são essas impressões, né, associadas ao corpo físico, né? Mas a gente sabe, a gente tem sentimentos, a gente até uma situação que a gente pode entrar num lugar, se sentir muito bem, ou entrar num lugar e não se sentir bem, né? Ou seja, a gente entende que não é única e exclusivamente pelas impressões físicas, né? que vão nos impactar. Mas aparentemente, quando encarnados em vigília, aquelas que nos geram maior sensibilidade estão sim associadas ao organismo físico. 421. Por que duas pessoas perfeitamente despertas têm instantaneamente a mesma ideia? E tem uma outra coisa, né, que também está conectado com a pergunta anterior, e isso é muito interessante. A gente não pode, de maneira nenhuma, esquecer que no Livro dos Espíritos, né, nós já estudamos sobre o fluido cósmico universal, né? E o que a gente estuda é que nós, de alguma maneira, estamos assim em um ambiente como nós estivéssemos dentro, ou envolvidos, ou embebidos nesse fluido cósmico universal. E esse fluido cósmico universal, ele é capaz, né, assim, de receber as nossas impressões, os nossos pensamentos, a nossa vontade. Tanto é assim que quando a gente faz uma prece, né, a gente estuda isso. Essa prece, quando ela é feita comum, sempre ela vai chegar a quem ela está direcionada, né? A gente nem precisa se preocupar de que estamos longe de alguém, não estamos nos preocupados com alguém, estando encarnado ou desencarnado esse alguém. Se nós fizermos uma prece, né, por esta pessoa, essa prece vai chegar. E a gente sabe que quanto maior for a sinceridade, né, e a vontade e o amor, né, associado àquela prece, né, maior vou chamar assim, o impulso, a força, o nível de energia associado com essa prece. Ela sempre vai chegar. E aqui ele está dizendo que por que duas pessoas perfeitamente despertas têm instantaneamente a mesma ideia? Olha só que interessante a resposta. São dois espíritos simpáticos que se comunicam e veem reciprocamente seus pensamentos, mesmo quando o corpo não dorme, né? Como se existisse ali essa conexão, e existe, né? Porque ele é muito claro, se comunicam e se veem, né, de tal maneira que podem compartilhar da mesma ideia, né? E é claro, porque a gente está pensando muito ou exclusivamente nesse mundo físico em que, para que eu possa me comunicar com um outro encarnado, eu vou precisar da fala, mas se eu estiver muito distante, eu preciso de um celular. Mas o que ele está dizendo é que não, independente disso, aqueles espíritos, né, que são simpáticos, né, eles podem se comunicar e se ver, ou seja, eles podem compartilhar uma ideia, mesmo quando o corpo está em vigília, mesmo quando o corpo não dorme. E aí vem uma nota. A nota diz o seguinte: há entre os espíritos que se encontram, né, eles vão se encontrar, uma comunicação de pensamentos que faz duas pessoas se verem e se compreenderem, sem necessidade dos sinais exteriores da linguagem. Poder-se-ia dizer
que elas falam a linguagem dos espíritos. Vou ler de novo. Há entre os espíritos que se encontram uma comunicação de pensamentos que faz duas pessoas se verem e se compreenderem sem necessidade de sinais exteriores da linguagem. Ou seja, não existe ali a possibilidade de que o que um fale, o outro fale. Não existe ali a possibilidade de que um faça um sinal e o outro veja esse sinal. Não existe a possibilidade de que um escreva e o outro receba essa mensagem escrita. Mas ainda assim, né, é possível compartilhar uma ideia, né, sem a necessidade desses sinais exteriores. E aí eu leio de novo a resposta. São dois espíritos simpáticos que se comunicam e se veem reciprocamente. Compartilham seus pensamentos, mesmo quando o corpo não dorme. Bom, só para a gente fechar, foram 3 itens, né? A gente está aqui falando sobre transmissão oculta do pensamento. A gente falou sobre por que a mesma ideia, a de uma descoberta, por exemplo, se produz sobre vários pontos ao mesmo tempo. Nós conversamos que, né, existe a possibilidade de uma troca de ideias no plano espiritual e que isso vá se desenvolvendo de maneira gradativa, até que no estado de vigília os espíritos vão se lembrando, né, porque estão trabalhando nesse sentido, né, aquelas ideias vão aflorando de tal maneira que mesmo quando encarnados, eles passam então a compreender aquela ideia. Então é possível, né? E a nota foi, nosso espírito revela assim frequentemente a outros espíritos, sem nosso conhecimento, o que se faz objeto de nossas preocupações durante, né, a vigília. A 420, podem os espíritos se comunicar se o corpo está completamente desperto? A resposta é sim, claro, para que a gente tenha em mente que o corpo não é uma caixa que prendeu o espírito, né? O espírito continua irradiando, ele continua, de alguma maneira, podendo interagir de várias formas. É claro que o corpo material é como um filtro e faz com que isso amorteça, né, esses tipos de comunicação. Porém, é possível, ainda que de forma mais difícil. E a outra é por que duas pessoas perfeitamente despertas têm instantaneamente a mesma ideia? A gente acabou de ler. São espíritos simpáticos, né, que se comunicam e veem reciprocamente, compartilhando suas ideias, mesmo quando o corpo não dorme. É bem interessante, eu acho que vale a reflexão e convido vocês a relerem esses tópicos. Então eu desejo a todos vocês um ótimo dia, uma ótima noite, né? Fiquem todos com Deus e até logo.